meu amigo empreendedor, minha amiga empreendedora, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Tomada de Ação. Neste caso, nós iremos falar sobre consórcio e também sobre convênio médico, ok? Compondo a bancada aqui, como sempre, participando conosco aqui, o nosso mentor conselheiro João Neto. Daqui a pouco eu passo a palavra para ele. Compondo também esta bancada, o Clóvis, que é um especialista em leilão de imóveis e também em consórcio. Hoje nós vamos falar sobre consórcio, tá bom? E para fechar essa bancada, o Sandro, que é um especialista em convênio médico. O Sandro trouxe aqui nesse episódio também diversas dicas sobre esse assunto. Então, se você gosta desse tema, consórcio e convênio médico, fica ligado aí, beleza? Bom, queria iniciar, Cláudio, já fazendo a seguinte pergunta. Como é que funciona os consórcios, cara? Explica aí para quem está assistindo. Mais uma vez, agradeço a presença de todos, né? Prazer novamente estar com vocês aqui. Legal. Bom, o consórcio, basicamente falando, é uma modalidade de compra coletiva, que permite adquirir um bem. No caso aqui, nós trabalhamos com automóveis e imóveis. Então, essa compra coletiva, ela ocorre por meio do consórcio, que possibilita para as pessoas terem um acesso à moradia ou também, no caso, ao automóvel, de uma maneira mais tranquila e satisfatória também, e mais barata. Tá. Agora tem algo que a gente vem escutando bastante também aí na internet, né, nas redes sociais, que é a questão de alavancagem de patrimônio através dos consórcios. A gente até falou em episódios anteriores aí sobre leilão de imóveis. De repente você pode até comentar como alavancar o patrimônio leilão de imóveis comprando carta de consórcio. E como alavancar o seu patrimônio só com consórcio. Isso é possível, Claro Cláudio? que sim, claro que é possível. Tá. Bom, se a gente pensar, o consórcio, ele surgiu até devido à dificuldade de financiamento bancário numa outra época bem distante também. Então, o consórcio surgiu em função disso, né? Um dos motivos. E o consórcio, ele possibilita, sim, fazer grandes investimentos. Tá. Mas o consórcio nós falamos que é para pessoas inteligentes. Pessoas que realmente sabem fazer uma boa programação para poder alavancar, como você disse, alavancar recursos. E como é que as pessoas estão fazendo isso? Talvez você me pergunte, bom, mas é fácil falar, mas como fazer? E não é nada ilegal, né? De forma alguma. Hoje, nós sabemos de pessoas que entram em consórcios para que eles possam adquirir, por exemplo, numa modalidade que eu percebo que alguns dos clientes estão utilizando. Eles estão entrando em cartas de crédito de consórcio. Assim que eles conseguem uma contemplação nos seus consórcios, eles compram um bem ou dois, dependendo do valor que ele tem, compra ali um carro e estão alugando, fazendo locação do carro para Uber. Então, a própria locação, quando eles fazem, essa locação que você falou de alavancar recursos, faz com que se pague essa carta que ele acabou de adquirir. Então, ele entra num consórcio ou de imóvel, no caso do imóvel, ele faz uma locação do imóvel, e com o retorno financeiro que ele tem, ele pode ir pagando também as mensalidades, ou seja, o próprio bem quita uma dívida que você tem com o passar do tempo. Essa é uma das formas. Então, tem várias estratégias, é lógico que aí cada um tem que implementar a sua. Num dos episódios que a gente estava batendo um papo aqui, conversando sobre leilão, você falou que no extrajudicial, principalmente leilões da Caixa, a pessoa consegue dar 5% de entrada só, não é isso? Exato. E financiar. Então, dá para fazer uma estratégia em cima disso também, né? A pessoa arrematar o leilão no leilão da Caixa, dá esse 5%, faz um financiamento pela Caixa. Depois, paralelamente, ela adquire uma carta de consórcio e vai quitar depois esse financiamento com a carta de consórcio. Porque os juros, pelo que você explicou para nós, os juros, né, do consórcio é muito menor que o financiamento bancário, não é? Bom, eu falei que esse tema, ele contagia, né? Você já estava novamente de leilão, ele voltou no assunto do leilão. Ele viciou em leilão. Mas eu vi, mas assim, o conhecimento é fundamental. Você já está demonstrando um certo conhecimento nessa atividade. Estou aprendendo com o professor, né? Realmente é muito interessante. Olha, essa é uma estratégia que algumas pessoas utilizam também. Vamos voltar um pouquinho só para o leilão para voltar no consórcio, falar do consórcio. Mas, brevemente, a pessoa adquiriu um imóvel de leilão,
e ele fez o financiamento. Quando ele fez o financiamento, no momento que ele comprou o leilão, ele fez o financiamento, mas ele não podia usar o consórcio. Não dá para usar o consórcio no momento da arrematação. Tá. Porém, depois que foi feito esse financiamento, ele pode já ter uma carta contemplada de consórcio e com essa carta contemplada ele pode quitar essa dívida. Tá. Então você faz uma substituição, por assim dizer, Tá. de uma dívida com a outra. Você quita aquela dívida, chama-se essa forma de interveniente quitante. Você entra com essa carta de crédito no lugar daquele financiamento. Tá. Então, com a sua carta de crédito, você quita aquele financiamento que, eventualmente, tem uma série de taxas e também tem juros no financiamento. Já no consórcio, você mencionou a respeito dos juros, que eles são menores? Não. Juros a gente tem no financiamento, mas no consórcio não tem juros. Nem pode falar que tem, não, né? Não tem juros, entendeu? Então, o que acontece? No financiamento, você tem juros que são anuais. As taxas de juros hoje, dependendo do banco, varia de 7% até 12%, às vezes um pouco mais. Já no consórcio, é de uma forma diferenciada. Você tem uma taxa que chama taxa de administração. Essa taxa de administração ela é única, e geralmente ela varia em torno de 20%. Então, só como exemplo, se você tem um consórcio hoje, uma carta de crédito de R$100 mil, a sua dívida, o seu crédito é de R$100 mil, mas a sua dívida desse consórcio, com os 20%, só citando um exemplo, vai para 120 mil. Esses 120 mil, eles são divididos no número de parcelas. Um financiamento ele dura 20, 25, 30 e até 35 anos. O consórcio, ele tem metade desse tempo. Em torno de 17 anos, Tá. num consórcio do início ao fim, você já quitou, já terminou o seu consórcio. Tá. Ele dura, em média, 200 meses. Agora, como é que funciona as cartas aí, a contemplação dessas cartas? Como é que funciona isso aí, A Cláudio? contemplação ela tem dois meios de contemplar uma carta de consórcio. Tá. Ou é por lance ou por sorteio. Todo mês uma pessoa ela é sorteada, ela acaba tendo a contemplação por sorteio, e todos os meses as pessoas que dão lance também, elas são contempladas. Aqueles que dão os maiores lances naquele mês, eles recebem a contemplação. Tá. Tudo de acordo com a saúde financeira do grupo. Tá. Cláudio, deixa eu fazer uma pergunta agora que você falou sobre sorteio. Aí fez o consórcio e foi sorteado lá logo de início, só que ela não tinha os planos dela comprar o imóvel, mas está contemplado. Como é que funciona agora? Está contemplado, foi sorteado, ela tem um prazo para comprar o imóvel ou não? Não. No caso, nós representamos a Porto Seguro, né? Então, como corretores credenciados também da Porto Seguro, não existe esse tempo, né, para que se utilize essa carta de crédito, né? Você pode usar durante todo o período. Se você não quiser utilizar, você pode deixar essa carta, que ela é aplicada em títulos públicos também, depois que você tem uma carta contemplada, e você até tem uma certa remuneração, não financeira, mas você tem uma correção dessa carta mensalmente depois que ela é contemplada. Isso também é uma forma de investimento, né? Tá. Você pode ter um certo investimento nesse sentido. Caso você queira usar, você pode usar imediatamente, ou não também, você pode deixar até o final daquele grupo. Findando o grupo, você pode, se quiser, receber em dinheiro o valor da sua carta, do seu crédito, já com os valores corrigidos. É sempre assim, né? Sempre assim. Porque às vezes a pessoa fala, eu posso fazer um consórcio e já resgatar o dinheiro, mas tem que estar contemplada, né? Não só contemplada. A contemplação, ela te dá o direito de você comprar o bem e com uma boa forma, uma boa estratégia para você poder, então, comprar um bem. Por quê? Quando você compra um bem com uma carta contemplada, você paga para a pessoa à vista. Então, você tem esse poder de negociação. Normalmente, quando as pessoas vão comprar um imóvel, a primeira pergunta que se faz é qual é a proposta, qual é a forma de pagamento. Quando você fala em financiamento, para quem está vendendo o imóvel, ele tem que esperar em média 2 meses até fazer a liberação de financiamento. E corre o risco de acontecer aquilo que nós mencionamos no leilão, que é a primeira providência que a gente toma, é de analisar o crédito da pessoa. Quando a pessoa está comprando um imóvel, ele tem aquele tempo para análise de um financiamento e às vezes não é aprovado. Ou seja, a pessoa que está vendendo bem, ele criou uma expectativa, não pôde vender e oferecer para mais ninguém, porque foi feita uma oferta por aquele imóvel, e aí passados 60 dias mais ou menos, ele já não tem mais a confirmação se vai poder vender ou não, porque o crédito não foi aprovado. Já no caso do consórcio,
a aprovação ela é um pouco facilitada. Por quê? Apesar das regras serem as mesmas para aprovação, os valores são diferenciados. Por quê? Porque a operadora, quando ela te vende, a administradora, perdão, de consórcio, quando ela te vende uma carta de crédito, que você faz parte daquele consórcio, ela já procura de antemão, já não fazer essa análise imediata, mas ela procura saber se você tem condição financeira para arcar com aquelas mensalidades. Ou seja, é uma prévia já de um financiamento, entendeu? Então você tem essas vantagens, mas como você me perguntou, Sérgio, a pessoa não pode receber em dinheiro um consórcio que está contemplado, porque a contemplação dá o direito de compra. A única forma de ele receber o dinheiro é se a carta estiver contemplada e quitada. Até porque Aí o bem sim, precisa ficar alienado, né? o bem fica alienado, fica como uma garantia. Então, eles não trabalham com dinheiro. A própria administradora que faz os pagamentos também. Tá. Entendeu? Então, pelo que eu entendi aqui, tanto no episódio passado, no anterior, que nós falamos sobre leilão, e agora você está falando sobre consórcio, nenhum deles tem um risco, né? O risco, na verdade, ele está dentro da falta de conhecimento, não é isso? Tem que saber o jogo, qual é a regra do jogo para você jogar ele. Quem que é Então, água às aí? vezes... Mais Eu quero um água aí? pouquinho, senhor. Vai. Então, o que acontece? Então, às vezes, a pessoa, ela entra no jogo, então, de repente, ela vai lá, vou fazer consórcio. Ela não sabe o que está por detrás, depois ela fala, meu objetivo era já pegar e comprar um apartamento e vi que não é desse jeito. Então, ela precisa entender da regra do jogo. E a Realiza, esse é o intuito da Realiza, né? Esse é o objetivo dela. Auxiliar as pessoas que querem investir nesse cenário. É Com isso mesmo? segurança, né? Com segurança. Exatamente. Essa palavra. Você falou de coragem no episódio anterior. Eu lembro que você focou muito na parte da coragem também, de estratégia. Você focou na estratégia, você focou no conhecimento, falou da mentoria também. Essa é a palavra-chave, conhecimento. Coragem, conhecimento. Não dá para entrar num jogo sem conhecer as regras. Imagina nós entrando hoje, você gosta de fazer tanta analogia, então eu posso fazer uma também. Né? É bom, é bom. No final do leão, né? Né? Então, como é que a gente pode entrar hoje? Por exemplo, você pega o seu carro e sai dirigindo aqui na estrada se você não conhece as leis, as regras do trânsito. Exato. Então, com certeza, você vai ser penalizado em breve. O mesmo se dá se a pessoa não tiver estratégia e o conhecimento para atuar não só no ramo de imóveis, por meio dos leilões, também como consórcio imobiliário. A Realiza, ela está pronta para estruturar e ter esse mesmo sucesso, como você falou na escola, esse mesmo sucesso também, porque na sua escola você orienta e ensina. Aqui também nós vamos orientar e ensinar as pessoas como chegar no objetivo final. E não só orientar, como fazer para elas também, né? Também. Nós vamos fazer, porque às vezes a pessoa fala, eu não quero arrematar, eu não sei analisar edital, nós vamos fazer tudo isso. Essa própria questão da alavancagem de patrimônio através dos consórcios é algo complexo. E a gente consegue oferecer esse tipo de serviço para quem está assistindo. Não é isso, Cláudio? Com certeza. Estamos preparados para isso. Agora, uma questão interessante que é a seguinte. Extrajudicial, judicial, você falou do leilão e tal, o assunto é consórcio, mas na questão financiamento ou consórcio? Como é que você vê isso? O que tem para tirar de dúvida dentro disso aí? Como é que você vê isso aí? O que é melhor? Olha, depende. Posso falar para você que depende. Por exemplo, o brasileiro, por hábito, ele é muito imediatista. Imediatista. Né? Quando nós falamos do consórcio, por que muitos imóveis, muitos carros, eles vão a leilão? Porque as pessoas são imediatistas, eles compram num momento de impacto, né? Ela pega impactada por uma propaganda, alguma coisa, mas ela não pensa, ela pensa no primeiro momento que a parcela cabe no bolso. Tá. Ela entra nesse momento e adquire um carro, um bem, o que quer que seja. E aí ela não consegue suportar isso. Como você me falou, o que é melhor? Como o brasileiro tem o hábito de fazer financiamento, o financiamento ele te dá algo que você deseja, que é o grande impasse da vida da pessoa, né? O desejo é a necessidade. Às vezes ele nem tem necessidade, mas ele tem o desejo. Exato. E aí, com o desejo, ele pega e acaba entrando numa dívida e compra aquilo que ele quer. E aí, o que acontece? Você tem esse desejo suprido de uma forma muito rápida, desde que você entre no financiamento. Você compra a sua casa, você compra o seu carro, mas você não sabe se vai conseguir quitar isso lá na frente. Só que esse desejo, que ele te é entregue de forma muito rápida, ele tem um custo muito alto. Como eu mencionei, as taxas de juros anuais, elas são muito juros pesadas. Compostos, é um Juros problema compostos são muito isso pesados. aí, né? Isso nada mais é que um financiamento. Então, quando a pessoa entra no financiamento,
ela compra um imóvel hoje de 100 mil reais, um bem de 100 mil, um exemplo, e o valor final desse financiamento, Sérgio, ele vai chegar a 350 mil. A pressa é inimiga da perfeição, né? Já, aí por isso que eu falo, tudo depende. Por quê? No caso de uma pessoa que quer algo imediato, ele entra no financiamento. A pessoa que que eu falei que é um investimento inteligente no caso do consórcio, porque a pessoa se programa. Hoje nós não temos essa educação financeira quando nós nascemos, as crianças não recebem isso. Aí a importância, né? Então, é o tema do neto também, que às vezes pode orientar em todos esses aspectos também, né? Parece que não, mas é interessante também dar essa educação financeira que a gente não tem, os nossos pais não foram treinados para isso, e muitas vezes nós também não. O consórcio, ele é isso, é uma educação financeira, é uma programação. Tem pessoas que eu conheço que pagam aluguel há 10, 20, 30 anos, mas ele não tem um imóvel. Se ele tivesse feito um consórcio, em 15 anos, ele teria o seu imóvel próprio já. Mas não, ele está num aluguel, numa locação, há 15 anos e não tem seu bem. Agora deixar algo claro, que a gente falou que no leilão, ó, eu voltando nesse assunto de leilão de novo, né? Virou fã de leilão. Caramba, André. Não, mas eu tenho que abordar isso aí, porque num determinado momento, a gente falou o seguinte, que no extrajudicial da Caixa, a pessoa consegue dar 5% no leilão e financiar o resto. Isso. Vamos deixar claro aqui que a Realiza consegue esse financiamento, é claro, analisando o documento e tal. Você falou isso antes. Falou, a gente não vai lá arrematando se a pessoa não vai ter potencial para isso. Primeiro passo. Mas a gente faz essa alavancagem. Você dá aquele 5%, entra com financiamento e depois a gente consegue, através do consórcio, não é isso, Clóvis? Também. Fazer a quitação do financiamento e a pessoa ficar pagando com o consórcio, não é isso? Também. Toda essa estratégia a pessoa pode fazer. Tudo vai depender se ela tem condição, né, de suprir essas necessidades, né, a capacidade financeira de cada um. A estratégia ela é muito bem feita, muito bem elaborada, ela é possível, né, mas é como eu falei, é um investimento inteligente. A pessoa tem que ter uma programação, tudo isso é planilhado para que a gente saiba se a pessoa tem essa capacidade ou não e se realmente vale ou não a pena investir. Porque uma coisa... Sérgio, eu gostaria de dizer, ouvindo o Neto falar, numa das falas dele também, eu vi uma coisa muito interessante. Você falou de humildade. A pessoa, quando ela é humilde, ela sabe até onde ela pode ir. Ela tem que reconhecer. Quando alguém fala, olha, você tem um limite. Às vezes, a assessoria, a mentoria, ela faz com que... Porque tem gente que acha que a mentoria ou assessoria, não vale a pena eu pagar isso para receber essas instruções. Vale muito a pena, porque às vezes, quando você contrata essa mentoria ou essa assessoria, você evita um gasto maior, às vezes, de não entrar num leilão de uma forma errada e ter prejuízos, de talvez entrar num campo que você desconhece e quando você recebe essa assessoria, você sabe quais passos você deve seguir. O consórcio, o leilão é exatamente assim. Cara, e a gente falou de imediatismo, curto prazo e tal, né? Lá na escola, a gente tem um estudo específico do nosso tipo de público, né? Por que eu estou falando isso? Até para dar uma dica para quem está começando, na realidade, para quem já está dentro do empreendedorismo, para quem ele está começando, esse exemplo também serve, né? Mas para quem já começou a empreender, tem algo, até uma referência que eu faço, que é importante, que é a questão a história do bambu chinês, né? Já ouviram falar dessa questão? O bambu chinês é o seguinte, você planta ele... E aí passa um ano, você não vê. Passa 2, você não vê. Você fala, não é possível, acho que tem alguma coisa errada aí, né? Aí passa 3, você não vê. 4 anos, você não vê. Ele vai começar a crescer com 5 anos, porque nesse período ele está criando a raiz dele. Ele está enraizando. Então ele está crescendo para baixo. Só que depois que ele cria essa raiz também, ele cresce a questão de semanas, assim, né? Cresce de forma assustadora. Então, qual que é o exemplo que a gente traz dessa questão imediatista, resultados rápidos? Em episódios anteriores a gente falou aqui, né, a gente conversando, falou não pegue atalhos, né? Então, para a pessoa que está empreendendo, muitas vezes vai demorar mesmo para ocorrer, né? Para você ter um retorno em cima disso, né, Neto? É interessante você estar falando, Sérgio, eu por mentorar alguns executivos, eu percebo que assim, eles querem um resultado para ontem, né? E aquele executivo que teve resultado e está bem, hoje tem grupos de empresas, sabe o que ele fez? Ele teve paciência.
É comum você analisar em algum deles que às vezes ele tinha consultor, ele pagava o mentor, ele pagava funcionário, mas às vezes o salário dele não caía, o prolabore dele não entrava. Mas por que ele fazia isso? Porque ele confiava no negócio dele. Ele falava assim, ó, eu preciso hoje investir nessas pessoas que estão comigo e no futuro o meu como executivo, como diretor, vai aparecer. Então, ele tem que ter ele não pode ter essa pressa toda, sabe? Essa pressa descontrolada faz ele tomar a ação errada. Porque ele vai atrás de atalho, ele vai fazendo de qualquer jeito. Uma pessoa que quer investir no leilão e quer amanhã pegar um imóvel. Ele tem que ter calma. Ele tem que ter paciência, ele tem que entender o que ele vai fazer. Se na hora dele dar o lance, se ele não tiver paciência, né, Clóvis? O que vai acontecer? A pessoa pega o consórcio e fala assim, não vou ter um consórcio porque isso não funciona. Por que não funciona? Porque eu quero um negócio para ontem. Mas você aguenta pagar um negócio para ontem? Tem tudo isso aí. E tem toda essa análise que você precisa fazer, né? Agora, essa questão de investimento que você falou, até puxar uma pergunta aqui para você, Sandro, porque as pessoas têm dúvidas também, convênio individual, convênio PME, convênio PJ, eu sei que é complexo isso aí. Explica para nós o que é, qual a diferença de cada um, cara. Tem um pouco de diferença. Tá. Um plano individual, assim, você pode usar o seu CPF, só que ele é limitado a algumas operadoras. Tá. Não são todas as operadoras que vai comercializar planos individuais. Por quê? Porque o plano individual, nós falamos aqui no episódio anterior sobre a ANS, Agência Nacional, né, de Saúde Suplementar. Ela que regulariza tudo isso, inclusive o aumento. É ela que determina o aumento. Né? Então, se ela determinou, por exemplo, 7%, 10%, é aquilo, e a operadora não pode mexer. Tá. E alguns procedimentos também. Porque a ANS, já falamos aqui também, ela é a ligação entre o usuário e a operadora. Então, ela tem um certo limite. Ela pode ser um plano familiar, mas ela fica limitada praticamente mais na sua região. Ela já não consegue fazer um plano nacional, uma abrangência nacional. Então, isso é um plano individual. O PME, Pequenas e Médias Empresas, já você abre um pouco mais esse leque. Né? Então, você consegue fazer a partir de uma vida, mas a maioria a partir de 2 vidas. Tem operadoras que é a partir de 3 vidas, onde eles colocam ali, por exemplo, tem as suas faixas etárias, que é determinado por faixa etária, o valor. E também ali tem seus de 1 a 29 vidas. Né? É um pote de 1 a 29. É um valor. Mas você vai estar dentro das carências contratuais. Você pode transferir carências se você vem de um outro plano. Tá. Né? Você transferiu, inclusive, para mim, né? Isso, exatamente. Né? Porque você está vindo de um outro plano. Então, você consegue transferir. Lógico, vai sempre para análise. Né? Então, existe feito uma ADS, que é a Declaração de Saúde, onde a operadora vai analisar. Né? Aí sim vai transferir essas carências. Também tem o porte 2, que é de 30, tem o 3, né? Mas geralmente vai de 30 até 99 vidas. Então, a ANS determina, aí sim ela entra também, né? Com esses procedimentos, que ela determina a partir de 30 vidas é carência zero para todos, inclusive para parto. É lógico, eles vão fazer uma análise, porque vai ter que fazer uma ADS, a declaração de saúde, para ver se tem alguém também com problemas de saúde e tudo. Agora, essa questão da ADS é interessante, porque muitas vezes a pessoa, ela está com uma cirurgia, e aí isso existe, a pessoa fala, agora eu preciso fazer uma cirurgia, vou contratar um convênio médico e já fazer a cirurgia. Não tem como, né? Acontece muito. Por exemplo, acontece muito, aí ligam, entram em contato, né? Entra em contato com a Realiza, olha, eu já estou grávida há 4 meses, então quero fazer um plano para ter cobertura por parto. Posso? Não, porque parto é 300 dias, então você não vai conseguir fazer. Às vezes você tem um problema sério de saúde mesmo, aí eu quero fazer um plano para me fazer a cirurgia que eu fiquei sabendo, tem que fazer de 1 mês. Não, porque tem carências contratuais. Então, quando você assina um plano, lógico, às vezes se você tem um outro plano,
você não vai ter essa necessidade, porque você já tem outro plano. Então, geralmente, quando você procura querendo fazer uma cirurgia de um plano, porque você não tem. Então, você vai ter que cumprir as carências contratuais. Então, ela começa do início de urgência e emergência, 24 horas a partir da assinatura do contrato, 30 dias para exames, consulta simples, até 180 dias. Então, nesse período, você não vai conseguir fazer. E um outro detalhe, que é interessante, se você já tem um problema de saúde, precisa fazer uma cirurgia, você tem um pré-existente. E você vai colocar na DS. E na DS vai para análise da operadora. E eles podem dar um pré-existente. O que é um pré-existente? Então, se eles aceitarem, você tem 24 meses que você vai ter que esperar fazer cirurgia, exames especiais e outros procedimentos. Então, por isso que você não consegue. Agora, a Realiza cuida do melhor pacote para o empresário, para a pessoa que quer contratar um convênio. A gente vai fazer um negócio VIP, né? É este o propósito, né? Jogue todas as suas dúvidas, todas as suas necessidades para nós. E nós vamos fazer um estudo e entregar ali prontinho para você tomar a decisão, porque afinal de contas é a saúde. E quando se trata de saúde, nós precisamos dessas 3 coisas básicas: nossa saúde, a moradia e comer. E a saúde, né, ela influencia muito nisso. O nosso tempo está acabando, mas eu gostaria ainda de puxar algo importante, que é tanto de consórcio quanto de convênio. Vou até passar ali para o Clóvis para falar se a pessoa ela contrata um consórcio. E às vezes a pessoa fala, é só para comprar carro ou uma casa pronta. Não, dá para reformar, dá para construir. Não é isso, Clóvis? Com consórcio, né? Sim, brevemente falando, o consórcio ele permite que você compre, reforme e construa uma casa. Olha só. E aí, falando de forma breve também, que o nosso tempo aí está acabando, o que é o plano por adesão aí que você comentou? E falou, muita gente tem dúvida disso também, cara. Como é que é? Um plano por adesão, assim, o plano individual, ele é muito limitado. Então, o que acontece? Por que entrou um plano de adesão? São uma administradora que ela vai em algumas entidades, ela cria uma carteira de entidades. O que são entidades? Por exemplo, tem lá advogados, médicos, né? É como se fosse um CNPJ. Certo. É um grupo que, se você, por exemplo, é um advogado, você precisa comprovar o vínculo, aonde você vai se associar com essa administradora, que ela tem um acordo com a operadora de saúde. Que justamente essa operadora, ela às vezes não atende a necessidade da pessoa física. Mas já foi mencionado que a pessoa física é limitada no regional. E o adesão, você tem possibilidade de contratar algumas operadoras que têm até uma abrangência de hospitais e áreas maiores. São profissionais liberais, né? Que tem um órgão de classe, né? É isso? Exatamente, Clóvis, é isso. Então você abre um pouquinho mais. Mas é assim também, mas esse plano não é determinado pela ANS. Então é a própria operadora administradora, né, que o aumento geralmente é até um pouco maior. Show de bola. Pessoal, agradecer aí a cada um de vocês, tá? E falar para o pessoal o seguinte: um forte abraço e até os próximos episódios. Tchau, tchau. Valeu. Tchau.